nesta localidade, que a gente chama de Tabernáculo de Adoração, Igreja Batista Betânia, uma vez mais reunida. E essa reunião só vai se tornar culto de acordo com aquilo que você vai oferecer. Conversava com o Nami agora há pouco, e falando acerca da multidão, quando aquele endemoniado, indagado por Jesus, Jesus diz: qual é o seu nome? E ele diz: multidão é o meu nome. É porque nós somos muitos. E aí, dentro desse texto, tem um texto que o Caio escreve, e ele vai elaborando exatamente quais são as ideias que compreendem o que quer dizer multidão. Multidão, dentre elas, a gente pode lembrar que não tem rosto, multidão não tem olhos, não tem nariz, não tem boca, não tem ouvido. Multidão é alguma coisa que se torna no caminho com indivíduos que formam uma multidão e que vai de acordo com a demanda. Então a multidão, se você falar assim, poxa, tinha no estádio 100 mil pessoas, a gente está falando de quê? De multidão. Aí, mas qual era o nome da multidão? A gente pode identificar eventualmente por torcida do time A, B ou C. Mas multidão não tem nome, não tem identidade específica. É um monte de identidade que se junta. A multidão, por exemplo, não tem pensamento próprio. Você pode pegar, por exemplo, várias pessoas que fazem parte dessa torcida que está no estádio. A maioria delas, muitas vezes, faz algazarra, faz baderna na rua porque ela está dentro de uma multidão. O adolescente, por exemplo, se você pegar o adolescente e colocar ele aqui, na maioria dos casos, evidentemente, o adolescente ele vai ficar rubro, vai ficar envergonhado, não vai fazer nada. Mas se você pega e junta um monte de adolescente e eles vão fazer bagunça, vão fazer com maior tranquilidade, porque eles deixaram de ser indivíduos para se tornarem multidão. Muitas vezes a nossa volição, amados, ela vai sendo determinada pela multidão. Ela vai acontecendo de acordo com o transcurso que está elaborado pela multidão. E aí, pensando nisso, eu olho para vocês aqui, um monte de rostos, mas quando eu olho, se eu olhar para o indivíduo, eu consigo ver o indivíduo e chamar pelo nome. Se eu olhar para o rosto, para os olhos, eu consigo olhar os olhos e ver o nome. Mas se eu olhar de uma maneira bem horizontal, eu vou ver uma multidão que, de repente, esteja aqui envolvida tão somente com mais uma reunião. Está aqui porque faz parte estar no domingo, manhã e noite, num encontro chamado culto. De modo que o culto, e aí Jesus pode perceber que Jesus nunca se relaciona com a multidão. Jesus se relaciona com o indivíduo sempre. Passava a multidão, existia uma multidão ouvindo Jesus, tá? Ele pregava para a multidão, mas ele se relacionava com o indivíduo, ele curava o indivíduo, ele ouvia o indivíduo, ele derramava a graça dele ao indivíduo. Todas as vezes que Jesus salvou, nunca foi na multidão. Jesus nunca salvou a multidão. De modo que a palavra que saía da boca de Jesus para a multidão alcançava talvez um indivíduo, ou uma vez o indivíduo sendo alcançado, ele vinha e dizia: Senhor, eu sou esse aqui. Senhor, olha a minha mazela, olha a minha vergonha, olha o meu pecado, olha a minha limitação. Aí Jesus curava. Só você perceber, Jesus cura 10 leprosos. Senhor, de longe, pode perceber, o texto diz, de longe 10 leprosos, Senhor, salva-nos, cura-nos, melhor dizendo. Aí Jesus falou: tá bom, está curado, apresenta ao sacerdote. E aí eles foram de longe, foram caminhando para o templo para se apresentar ao sacerdote. No caminho, um se arrepende e diz assim: caramba, eu não quero só isso. Eu estou curado, aconteceu no caminho, mas eu não quero só a cura.
aquele camarada que falou para eu me apresentar ao sacerdote, ele pode me dar algo além. E aí o indivíduo volta, se apresenta ao mestre, bate um papo com ele, diz para ele o que ele deseja de verdade. Jesus diz: a tua fé te salvou. A multidão Jesus cura, e ao indivíduo Jesus salva. Muito diferente, irmãos. Completamente diferente. E num desses encontros com o indivíduo, aí o cara diz assim: Senhor, ajuda a minha fé. Quando, portanto, nós olharmos para a multidão que nós estamos inseridos aqui hoje, a gente vai ver as pessoas glorificando com uma vontade, levantando a mão, quem sabe dando brados, pulos de alegria, regozijo. Quem sabe você vai chorar no meio da multidão. Mas quando você estiver adorando, fala assim: eu não sou isso. Eu não quero me conformar a ser só isso. Eu quero ser indivíduo diante do Mestre. E aí Jesus diz que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. Reunião, para se tornar culto, depende da forma como nós nos apresentamos diante dele. Deus possa encontrar você nessa manhã em nome de Jesus. Que você possa ser encontrado por ele, transformado por ele, lavado por ele, purificado por ele. Porque, como diz Lamentações capítulo 3, versículo 22, as misericórdias do Senhor não têm fim, elas se renovam a cada manhã. Deus tem, como eu falei na quarta-feira, uma bênção para cada dia. E a gente às vezes vai pensando na bênção esporádica ou de acordo com as datas específicas do calendário que a gente já olhou e viu quantos feriados tem. Todos nós somos experts nisso. Você vai tirar férias, você tira férias qualquer dia. Ou você planeja lá, caramba, aqui ó, não vai ter feriado, então não vou tirar férias para aproveitar. A gente vai fazendo assim. Né? A nossa vida está pautada nos feriados do ano. E a gente vai vivendo em função deles sempre. Pô, no dia das mães eu vou fazer isso, no dia dos pais eu vou fazer isso. Poxa, no carnaval eu vou fazer isso. E a gente esquece que a partir desse dia, até chegar o carnaval, Deus tem uma bênção para todo dia. A gente não consegue perceber a bênção que Deus separou para a gente, porque a gente está voltado para aquilo que vai ser feito pela multidão em que a gente vai estar inserido. Deus quer abençoar você hoje, querido. Deus quer encontrar o teu coração hoje. Ele sabe que você precisa hoje, Ele quer liberar para você. Depende se você vai se apresentar diante dEle em espírito e em verdade. Amém? Quantos querem ser encontrados pelo Senhor? Diga: eu quero, em nome de Jesus. Fique em pé no seu lugar, aplauda o Senhor bem forte. Deus, aqui está o teu povo reunido uma vez mais. Tu conheces a multidão que aqui se forma, mas tu conheces muito mais o indivíduo que aqui está. Cada indivíduo, ó Deus, na sua particularidade, no seu temor, no seu medo, na sua angústia. O Pai, ó Deus, que quem sabe talvez esteja desempregado neste lugar, sem saber o que vai fazer amanhã, que tu possas dar paz a esse coração. A mãe, Deus, e esposa que tem vivido momentos tão difíceis no casamento, onde o marido tem estado cada vez mais distante, que tu possas, em nome de Jesus, encontrar esse coração. O filho, Senhor, que tem muitas vezes sendo maltratado pelos pais, incompreendidos pelos pais, tu possas encontrar esse coração e dar a paz em nome de Jesus. Sim, Deus, a essa família que está sendo dilacerada pelas vicissitudes da vida, pelos desafios da vida, tu possas em nome de Jesus derramar o teu consolo, o teu conforto, o fortalecimento. Tu possas dar a cura em nome de Jesus. A esse que entrou aqui, Deus,
desesperançado, perdido na enfermidade que tem assolado a carne. Quero lembrar, Deus, do Lucas em nome de Jesus nesse momento, onde sua mamãe me ligou por algumas vezes essa semana. Tem dificuldades, Pai, fragilidade nos ossos, e cada queda que ele tem, ele sofre fraturas. Tem misericórdia, toca, Deus, em nome de Jesus. Restabelece a saúde em nome de Jesus. Nós somos pó, nós conhecemos a nossa estrutura, Deus, e sabemos que Tu também nos conheces. Mas em nome de Jesus, que Tu possas pegar esse pó hoje, o barro, Deus, e fazer novamente um novo vaso para a glória do Teu nome. Nós não queremos nos conformar somente com as migalhas da mesa, mas nós queremos nos alimentar junto ao Rei, ao Senhor da mesa. Senhor, Tu fizeste de nós filhos Teus. Louvado seja o Teu nome. É assim que nós queremos viver, Deus. Nós queremos estar aqui para comer o melhor que o Senhor tem para nós. Sim, Deus, a Tua palavra diz que o vento sopra onde quer. Não sabemos de onde vem nem para onde vai. Portanto, Pai, sopra nesse lugar com Tua vontade, ó Deus. Sopra nesse lugar como Tu quiseres, ó Deus. Tu sabes que o nosso coração, muitas vezes, em função de tudo que nós temos vivido ao longo dos dias, estão cheios de cinzas, Deus, de amargura, de ódio, de raiva, de lamento, cheios de inveja, cheios de dissensão, cheios de coisas que não agradam ao Teu coração, ó Deus. Portanto, sopra para longe de nós todas essas coisas. Nós queremos glorificar o Teu nome nesta manhã, com o coração purificado. Nós estamos diante de Ti, Deus, com verdade e em verdade. Portanto, Deus, olha para o nosso coração, recebe o nosso culto nesta manhã, que será apresentado a Ti com consciência purificada, como diz Hebreus. Nós queremos entrar no Santo dos Santos. Nós não queremos ficar tão somente nos átrios, do lado de fora, mas nós queremos adentrar o lugar de maior intimidade contigo nesta manhã. Portanto, perscruta os corações aqui, Deus. Vê se algum caminho mau, guia pelo caminho eterno nesta manhã. Que tudo que aqui acontecer, que seja para a glória do Teu nome e para a nossa edificação, Senhor. O abraço do irmão, que o olhar do irmão, que o sorriso do irmão, que a palavra do irmão, que a canção aqui cantada, que os louvores entoados, que a palavra ministrada, portanto, Pai, tudo aqui há de convergir para a glória do Teu nome e para a nossa edificação. Nós queremos ouvir a Tua voz, e a Tua voz não é instantes, ó Deus, do culto, não é momentos esporádicos do culto, específicos do culto, mas tudo que envolve o culto, Pai, Tu podes falar da maneira mais singela possível. Portanto, nós queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. Fala conosco como Tu quiseres, ó Deus. Tu és bem-vindo neste lugar. Fica à vontade entre nós. Queremos ouvir. Leva-nos aos Santos dos Santos nesta manhã. Assim nós oramos. Te agradecemos por tudo que já nos deste, por tudo que has de fazer. Assim, nós te agradecemos, te adoramos, te aplaudimos uma vez mais, porque Tu és digno, em nome de Jesus. Vamos adorar. A cada manhã, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã, a cada manhã, a nossa oração, Deus, nesse dia, a cada manhã, as misericórdias se renovam. A cada manhã,
Aumente as vozes. Vai. Palmas e vozes. As misericórdias se renovam a cada manhã. Bem-vinda. A cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovarão sobre nós. Olhai os lírios dos campos, olhai. Olhai os lírios dos campos E os pássaros. dos céus. Assim Deus faz conosco. Deus cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem sei. Não se preocupe com nada. Deus é fiel e cumprirá a sua palavra. Sim, a cada dia, sim, a cada manhã, o Senhor renova a nossa esperança. As palmas, não deixa cair não, vai. As esperanças se renovam. Nossa esperança se renova a cada manhã. Assim como o Senhor alimenta, Assim como o Senhor alimenta as almas. Ele não tem deixado faltar nada. Veste os lírios dos campos de beleza e esplendor. Ele cuida de nossas vidas, supre as necessidades a cada dia. Sim, Ele nos dá nova alegria. Sim, a cada manhã, sim, a cada nossa alegria. Nossa alegria se renova. A alegria do Senhor é a nossa força. Então queremos nos alegrar em Ti, Deus. Sim, dá-nos a Tua alegria, Pai. Nossa alegria se renova. Olhai os lírios dos campos. Olhai os lírios dos campos e os pássaros do céu. Cuida de todos eles com fidelidade, amor. Não semeiam nem ceifam, mas refletem a glória de Deus a cada dia. A cada dia, a cada manhã.
assim, olha, depois de mim. Obrigado, Deus. Você pode dizer mais forte isso, obrigado, Deus. Você pode agradecer por tudo que Ele já fez por você. Fale, obrigado, Deus. Agora para um pouquinho, pensa no amanhã. Pensa no futuro. O pastor falou de férias aqui, né? Planejamento. Eu estou de férias, graças a Deus. Olha, a barba está aqui, ó, né? É um sinal. Para quem é militar, deixa a barba crescer. Mas os planejamentos nem sempre são como a gente realmente pensa e determina nas nossas vidas. Mas pensa nas coisas boas, naquelas que você deseja. Pensa aí, fecha os seus olhos e pensa. Agora, com a tua fé inserida nesse pensamento, você pode dizer, obrigado, Deus! Ele fará cumprir todas as suas promessas ao seu respeito. Amém? Você pode aplaudir a Ele por isso? Ele é fiel, Ele tem ouvido o teu clamor. Ele é justo, Ele é Deus. E a única coisa que nós precisamos fazer é depender da sua graça e da sua glória. Dependa do Senhor em todo o tempo. Olhe para a sua cruz, para a cruz que Cristo levou sobre si todas as nossas dores. Se Ele fez isso por nós, Ele pode fazer qualquer outra coisa. Dependa do Senhor. Eu sei que é difícil depender dEle nas circunstâncias amargas e ruins. Eu sei, eu vivo isso. Mas a palavra dele diz isso e por isso eu a repito, dependa do Senhor. Bendito é o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Faça dessa palavra de Jeremias a tua palavra nesse dia. Confia no Senhor e Ele fará acontecer. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, você se expôs por mim. Oh Deus, obrigado, Pai. Se entregou em meu lugar, Sim, me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Mas tem um segredo aí, olha. E o segredo está exposto. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Não há mais condenação. Sim, não há mais. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sim, sua morte ali na cruz, sim, carregando a minha dor. Deus, obrigado, Pai. Você Seu amor. se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou. Oh Deus, eu preciso de Ti. Tudo que ficou. Olhe para Ele, sim. Olhe para o Teu amor. Olho pra você, corro pra você. Não perca tempo. Ali está a segurança. Sim, sim. Dependo de Ti. Eu dependo desse amor, do seu amor. Mas se tudo Sim, confio em Ti. eu confio que esse amor tem poder pra
está na cruz. O que passou, Tudo já passou, Senhor. tudo que ficou pra trás. Oh, olho pra ti. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Oh, aplauda bem forte a Ele, pois Ele ouviu a tua oração nesse lugar. Obrigado, Senhor. Aleluia. Obrigado, Deus. Obrigado pela tua palavra, Senhor. Obrigado pela tua presença, Deus. Obrigado, Deus, pelo teu consolo, Pai. Obrigado, Deus, pela esperança que o Senhor renova nesta manhã em nós. Obrigado, Deus, pelos livramentos dos quais a gente nem percebe, mas o Senhor tem nos dado. Obrigado, Deus, pelo calor que tanto reclamamos. Obrigado, Pai, por esse calor também é necessário. Obrigado pelo abrigo que muitos não têm, Senhor. Obrigado pela vida. Obrigado pela minha casa. Obrigado pela minha família. Obrigado pelos meus amigos. Obrigado pela minha igreja. Obrigado, Deus, por tudo. Deus, que nessa manhã possamos de fato entender a tua palavra. Ministra os nossos corações a tua verdade, que sobre todas as coisas quer nos dar uma nova carga de ânimo, quer nos dar uma nova vida, uma vida superabundante, uma vida que possa fazer valer a pena aquilo que o Senhor projetou para nós. Muito obrigado. Receba a nossa adoração, a adoração deste lugar e de cada um de nós, e continua nos falando até o fim dos tempos, em o nome de Jesus, amém e amém. Aplauda o Senhor mais uma vez. Podem sentar. Glória a Deus. Os irmãos podem tomar assento. Com o mesmo espírito de adoração e louvor, nós vamos ouvir um dueto agora. Carlos e Moisés vai estar adorando ao Senhor enquanto eles se aproximam, né? Só lembrando aos irmãos que nós estamos no período de recesso das atividades. A IBD só volta em fevereiro. As atividades na igreja, todas elas têm acontecido a priori somente pela manhã, expediente da secretaria somente pela manhã. Tá ok? Nós temos alguns funcionários também em férias, então a gente pede a compreensão dos irmãos. Nós vamos adorar. Ei. Bom dia, amados. Bom dia, a paz do Senhor para a igreja. Amém. Muito bom estar aqui mais uma vez com os queridos, adorando o Senhor. Marquinhos, na sua ministração, tem dado uma ênfase bastante grande na gratidão, no agradecimento ao Senhor. É o que eu e o irmão Moisés escolhemos para fazer. Agradecer. Então, somente ser grato por todo o cuidado, todo o amor do Senhor sobre nossas vidas. Vamos adorá-lo, irmão Moisés. Amém.
Nós temos vários adoradores em Betânia assim que nos abençoam demais. Mas eu tenho um carinho muito grande pelo Carlinho, por muitos anos já na estrada, muita coisa que ele já me abençoou. E agora, o irmão Moisés, né? Quem olha o irmão Moisés assim, em princípio não dá nada, mas Deus abençoe. A dupla. MC? Moisés e Carlinho, ó. Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Na quarta-feira também eu comentei, quando eu entro num lugar como esse, eu entro para refletir. Que a gente, às vezes, coloca no automático, né, e a gente vem e passa as pouquíssimas horas que a gente passa junto aqui, né, passa rápido demais. E a gente não reflete sobre aquilo que a gente ouve, e eles acabaram de cantar agora, que quando Jesus toca, não tem como ser mais a mesma coisa. Toda vez que Jesus encontrava com alguém, ao longo do seu ministério, nunca mais aquela pessoa foi a mesma. Nunca mais. De modo que a Bíblia me ensina que se encontrar com Jesus é impossível continuar a mesma coisa. A pergunta que me faz refletir, portanto, dentro do que eu estou falando a minha vida é a mesma coisa ou ela modificou depois que eu encontrei com Jesus? Faço essa reflexão para mim e peço que você faça a mesma. A sua vida, quando você olha para você, como está a sua vida uma vez que você se encontrou com o Mestre? É a mesma coisa? Você continua tendo os mesmos sentimentos? Você continua tendo as mesmas ações? Você continua agindo da mesma maneira? Os seus contratos, os seus encontros, relacionamentos, depois que você encontrou com Jesus, melhorou? Ou é a mesma coisa? A sua postura diante da vida, a sua forma de encarar, de pensar. Vamos refletir. Aí, das duas, uma. Ou você modificou porque se encontrou com Jesus, ou então você ainda não se encontrou com Jesus. Se a tua vida ainda é a mesma coisa, se você faz da mesma forma, se você pensa da mesma forma, se você age da mesma forma, se você faz contratos da mesma forma, se você se posiciona no emprego, na vizinhança, na família da mesma forma, alguma coisa está faltando. Talvez seja Jesus. Agora, se ele já encontrou com você, você encontrou com ele, você tem essa certeza? Meu irmão, então vamos ter uma postura diferente. Ok? Nós vamos trazer ao altar dízimos, ofertas, vidas. Nós vamos trazer ao altar do Senhor. A Bíblia vai ensinar para a gente lá, logo no Gênesis, que houve dois tipos de ofertas. Vocês já conhecem bem esse texto. A oferta de Abel, que veio, que deu o melhor para o Senhor, e o Senhor recebeu de pronto. Caim, olhando aquilo, ele vê o que tinha acontecido com o seu irmão, e ele olha assim: caramba, Deus me abençoou pra caramba, a minha plantação deu muita colheita, deu fruto, mas sabe de uma coisa? Está sobejando aquele pouquinho ali, eu vou pegar dele e vou dar para o Senhor. A Bíblia diz que Deus rejeitou a oferta de Caim. Muitas vezes o que nós pensamos dar para o Senhor é sempre aquilo que sobeja. A gente pensa em dar para o Senhor aquilo que a gente supre todas as áreas da nossa vida, todas as circunstâncias. Supriu, beleza. Então aquilo que está sobrando é isso que eu vou dar para o Senhor. Deus quer a tua primazia. Deus quer o seu melhor, quer ser o primeiro em você. Portanto, nesse momento aqui, é uma oportunidade de, refletindo, a gente dizer: Senhor,
algumas coisas têm acontecido na minha vida que eu tenho sentido que não está legal. Algumas coisas do meu coração do Senhor, algumas coisas têm sido primazia para mim, no meu caminhar, algumas coisas têm me roubado de estar no seu caminho. Senhor, eu quero agora, em nome de Jesus, colocar no altar. Quando você vier aqui à frente, então, irmãos, perceba que não é só um ato mecânico de levantar, de vir ao altar, de colocar o envelope, de voltar na fila, não. Esse momento é um momento onde alguém está olhando para você. Lindoval pregou na quarta-feira, a primeira quarta-feira de férias do Neil, né? Você está sendo visto por muitos seres. A Bíblia vai ensinar para a gente que existe uma nuvem de testemunhos. Muita gente olhando para você. E não é só a questão de principados e potestades, os anjos, arcanjos, os querubins, seres celestiais estão olhando. O principal de tudo é aquele que muda a nossa sorte, é aquele que vai receber ou não, aquele que vai dizer está aprovado ou reprovado, é ele que está olhando. Lembra que eu não posso determinar, eu nunca farei isso, não é praxe do ministério dessa igreja, na pessoa do pastor Neil e demais pastores, de a gente determinar o que você deve ou não colocar no envelope. A gente nunca vai fazer isso, mas a gente pode dizer o que você coloca tem que ser de qualidade. Eu não estou falando de valores monetários, eu estou falando de valores existenciais, espirituais. Eu estou falando daquilo que transcende ao material. Então, sair do mecânico, de levantar e vir aqui, é entender perfeitamente que, caramba, os pastores não dizem quanto tem que colocar no envelope, ok. Os pastores não vão olhar, não vão saber se eu estou colocando muito ou pouco, 10% ou 5%, não interessa para a gente isso. A gente não está preocupado com o percentual que você coloca, mas a gente está preocupado em inserir em você justamente a consciência daquilo que você faz nesse momento. E aí eu queria dizer para você o seguinte: mesmo que a gente não olhe e saiba o quanto você coloca, saiba que tem alguém que perscruta você. Num culto como esse, Jesus estava lá observando. Ele percebeu que existia uma mulher que foi encontrada como a que deu o melhor que podia dar. É aquela que ganhou muito mais no que concerne a espiritualidade, porque ela estava com inteireza de coração e Jesus observado. Jesus talvez não esteja fisicamente aqui o Jesus, mas Jesus está presente aqui em espírito e em verdade, amém? Mas ele também se faz presente no toque, no olhar, com o meu braço, com a minha mão. Nós somos a mão de Deus, nós somos o braço de Deus, nós somos os olhos de Deus. Mas nesse momento é um momento onde há um perscrutar de Deus para você, como que você vem aqui no altar. Então, mesmo que você não traga valores monetários, pode pegar o envelope aí. Se tem alguma coisa que rouba o teu coração, quem é que tem que estar no nosso coração? Reinando no nosso coração é Deus, não é? Agora, tem alguma coisa que rouba o teu coração de Deus? Se tem, pode pegar o envelope aí também, colocar dentro, falar: Senhor, está aqui, ó. Pela fé eu vou consagrar. Pela fé, Senhor, eu quero trazer ao altar isso que tem roubado o meu coração de Ti. Eu quero que Tu seja o primeiro. Eu quero que governes a minha vida. Faça isso agora em nome de Jesus. Então coloca no envelope de forma simbólica. Agradeça ao Senhor, entregue a Ele, levante do seu lugar, coloque aqui porque Deus vai te abençoar. Deus ama ao que dá com alegria. A gente só pensa no valor financeiro, mas é quando você dá com alegria. A tua família que rouba você, o emprego que falta que rouba você, ou quem sabe talvez uma promoção que você quer que rouba você de Deus, ou quem sabe um concurso público que você quer fazer muito e há alguns anos você já vem tentando e não consegue, isso vai roubando você. Coloca aqui no altar em nome de Jesus. Vamos adorar enquanto ofertamos. Todas as coisas, ó Deus, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a tua vontade.
preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas operam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Eu sei que sempre estás comigo, Senhor. Também sei que nada acontece sem a Tua vontade. Mas preciso aprender a confiar em Ti. Mas preciso aprender a descansar em Ti. Tu és meu Senhor. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam, Jesus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Todas as coisas cooperam. Eu gosto de uma versão que diz que Deus faz com que todas as coisas cooperam. Neil fala detidamente aqui sobre isso. Já estava armado para você, do projeto do diabo, matar. Nem tudo aquilo que vai se apresentando ao nosso caminho é de fato para o nosso bem. Existem coisas que às vezes são arquitetadas para destruir a gente mesmo, para acabar com a gente, para fazer a gente murmurar, blasfemar contra Deus. Mas quando Deus olha e perscruta o teu coração, o meu coração, Ele vê que a gente ama ao Senhor sobre todas as coisas. Aí Deus então modifica a sorte, Ele modifica a história. Por isso que eu gosto mais dessa versão que diz: Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Deus muda a história. Paulo vai falar daqui a pouquinho sobre isso, né? E a gente vai estar orando. Mas é justamente isso. Às vezes algumas coisas acontecem na nossa vida que a gente, é impossível isso ser para o meu bem. Impossível isso ser para a minha edificação. Mas a palavra de Deus afirma que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Então eu queria convidar você aqui que está aniversariando. Você vai orar também por eles, Paulo, tá bom? Se você está aniversariando, que vai de hoje até a semana que vem, no sábado, ou melhor dizendo, não é uma semana, né? Porque domingo é o primeiro dia. Essa semana que hoje se inicia até sábado, se você pode vir à frente, nós vamos estar orando por você também, abençoando a sua vida, agradecendo a Deus pelo privilégio de você ter superado mais esse período de muita alegria, mas também de muita tristeza, mas também de muita alegria, muitas vitórias, muitas derrotas, muitos percalços, mas também Deus esteve contigo ao longo desse período inteiro, né? É o caso do Carlos Eduardo, vai fazer 2 aninhos, está fazendo hoje 2 aninhos, nós vamos lembrar dele aqui também, Carlos Eduardo Paiva Barbosa,
nós também vamos entendendo que Deus faz com que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam. Você que há algum tempo já tem pedido ao Senhor uma bênção específica e aprove ao Senhor dar a você ao longo dessa semana que passou, você quer agradecer a Deus, você pode vir à frente também. Do alto, se não fosse dado, você não teria. Então, se Deus abençoou você ao longo dessa semana, se você quer compartilhar, você pode fazer isso agora em nome de Jesus. E nós vamos lembrar, Paulo, além dos aniversariantes, Eduardo José, tá bom? Você vai falar de aflição daqui a pouquinho, né? Então ele está passando por um momento de aflição, né? Ele está com um problema nos rins, está paralisado, ele está em coma. Nós vamos lembrar dele então também, além dos aniversariantes, das bênçãos recebidas do Eduardo José e daquilo que você vai falar com a gente agora, e você ora intercedendo, tá? Vamos levantar um clamor agora em nome de Jesus. Bom dia, igreja. Eu queria, antes da gente orar, mencionar mais 2 outros detalhes. Eu quero que vocês continuem em oração pelos desafios missionários que nós estamos vivendo como igreja nesse tempo. No dia 2 de fevereiro, no próximo mês, portanto, eu irei à Índia com um grupo de pastores do Brasil, um aluno da EMI que formou na última turma, que também é pastor Roberto, que aqui esteve no nosso culto de entrega de... Nós vamos passar 10 dias conhecendo os projetos dos Dalits naquele local, que é aquele trabalho que nós trouxemos aqui para o ano passado, quando o Dr. Joseph compartilhou com a igreja os desafios do tráfico humano de crianças, onde nós mostramos crianças que estão sendo levadas cativas para serem abusadas sexualmente, e essa organização compra essas crianças das mãos desses perseguidores, desses traficantes, e então dão a ela dignidade através de todo um sistema de estudo, além disso muitos outros projetos. Nós estamos vendendo algumas garrafinhas térmicas, na verdade de alumínio, com o emblema do nosso ministério ali atrás, e você pode encomendar, e também esse lenço lindo da Jordânia que uma missionária doou para ajudar na nossa viagem. Então, quando você compra um desses itens, você na verdade está ofertando e levando um presente, uma lembrancinha, tá ok? Mas eu queria trazer uma notícia muito desafiadora. Eu não sei se o painel já tem aí as fotos. Quem lembra do Xande, esse Paquito que esteve aqui um domingo pela manhã em dezembro? Muitos de vocês, né? Ele pediu para não ser filmado, por uma série de desafios que aconteceriam com ele. Pois bem, irmãos, o dia chegou, e foi ontem. No Níger, assim como na Nigéria, em outros países muçulmanos ao redor do mundo, por causa dessa situação que aconteceu na França, com um ataque terrorista naquela editora de jornalismo da Charles Hebdo, os muçulmanos estão alvoroçados, querendo vingança, e eles estão em muitos lugares ao redor do mundo. E eles destruíram várias igrejas no Níger e também a base onde o Xande e os seus filhos estão. Aí estão algumas fotos, eu pedi lá para o painel colocar para a gente, para a Karina, e ela está passando aí essas imagens. Eu não sei se ela pode passar uma outra que também estava lá. Eles queimaram bastante coisa, destruíram bastante coisa. 5 minutos antes, eles conseguiram escapar e se esconderam num determinado lugar, conseguiram então preservar suas vidas. Nós vamos orar por eles também nessa manhã. Há um problema muito sério, porque alguns da equipe estão sem os seus passaportes na mão por causa de trâmites de visto e outras coisas que foram feitas nesse período. Portanto, eles nem podem sair do país se precisarem ou se quiserem. Eu gostaria que nós orássemos além dessas coisas. É difícil ter aqui um grupo de irmãos que vêm agradecer e a gente está intercedendo, mas a oração para Deus, irmãos, é feita com a intensidade do nosso coração. Nós vamos agradecer em primeiro lugar a Deus. Depois nós vamos interceder. Fique de pé. Vamos colocar o nosso coração diante do Senhor. Há muitas vidas precisando do nosso cuidado. Nós precisamos muito do Senhor em nós. Como disse o pastor Denilson aqui na sua oração inicial, nós somos pó, somos muito frágeis. É como esse copo que está aqui, que se cair no chão quebra. Nós somos assim. Mas é o Senhor quem cuida de nós. E em Cristo nós estamos. E portanto somos fortes.
A nossa carne é fraca, mas o espírito é forte. Fortaleçamos agora o nosso espírito na intensidade da oração. Feche os seus olhos. Primeiro, gratidão. Louve a Deus. Louve a Deus por você estar num país livre. Você pode ter um culto domingo de manhã. Você tem a opção de vir aqui. Você pode ter essa lona para você se reunir. Você pode botar um prédio maior, menor. Louve a Deus pela liberdade do seu país. Louve a Deus porque você pode pregar o evangelho em muitos lugares ainda. Louve a Deus porque a gente pode cantar com músicas. A gente pode fazer distribuição de livros, de bíblias. Louve a Deus. Louve a Deus pela liberdade religiosa da nossa nação. Exalte a Cristo porque você mora num país muito especial. Não é assim que acontece em outras nações. Vocês que estão completando mais um ano de vida, louve a Deus por estar vivendo um ciclo de vida, vivendo dentro de um contexto de maravilhosa graça, de abundância de vida. Irmãos, nós não podemos reclamar de nada, só temos a agradecer a Deus. Louve a Deus comigo. Senhor, em nome de Jesus, bendito sejas, porque o Senhor tudo faz, e tudo que o Senhor faz é bom. O Senhor é bom em todo tempo. Em todos os momentos e oportunidades de nossa vida, o Senhor está presente. A tua promessa de que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos, ela é real, ela é eficaz. E nós nos sentimos fortalecidos na tua palavra. E, ó Deus, no teu companheirismo, na tua presença, na tua abundante presença transbordante, quando nós buscando te achamos na leitura da tua palavra, na comunhão contigo, na comunhão com os outros irmãos. Obrigado porque o Senhor está aqui nesta manhã, está em todos os cultos, está em todas as horas, mesmo quando a gente não sente nada, o Senhor também está presente. O Senhor é Deus, nada muda quem tu és. As coisas aqui na terra andam complicadas, o Senhor está vendo tudo, Senhor. Mas está no controle, o Senhor é soberano sobre todas as coisas. Te bendizemos o nome por isso, porque nas tuas mãos está a força, o poder. Nós estamos debaixo dessa poderosa mão. Aqui estão os teus filhos que completaram um ciclo de vida. Desse cronos que nós aqui na terra contamos, eles estão aqui para dizer muito obrigado pela minha vida. Louvado seja o teu nome por cada um deles. Aqui alguns que com talentos, dons e bens têm te servido. Outros ainda precisando desse entendimento para saber que os anos que valem a pena ser contado na vida são os anos que vivemos na tua presença. E cada um deles viva assim abundantemente todos os dias de suas vidas. Senhor, agora nós queremos colocar as nossas orações em prol daqueles que sofrem dores. Pelo Eduardo, Senhor, que está com seus rins paralisados, em coma, precisando de uma intervenção da tua mão. O Senhor é aquele que reverte tudo. O médico diz não, o Senhor. O médico diz sim, o Senhor diz não. É o Senhor quem tem a última notícia. O Senhor é o criador do corpo do Eduardo. Foi o Senhor quem o formou, deu as células a ele. O Senhor deu-lhe o fôlego de vida, abençoou a sua vida. Coloca a tua mão sobre ele, aonde ele está agora no leito de hospital. E desperta do seu coma com um rim renovado, Senhor, para a glória do teu nome. Nós nos voltamos em oração agora para o Níger, lá para o norte da África, onde estão os nossos irmãos, o Xande, a Giovana, todos os missionários, os seus 17 filhos adotados naquela nação, que passaram por esta privação, estão sofrendo perdas materiais, mas obrigado porque o Senhor tem preservado a sua integridade física. Livra-os do mal, Senhor. Queremos em unidade com eles pedir que a tua graça, o teu favor seja sobre a vida deles e que eles sigam em bom termo, Senhor, a direção que o Senhor vai dar ao Xande, se é para permanecer, se é para lutar contra tudo isso em amor, ou se é para estar de volta por um tempo do Brasil. Orienta-os, aqueles que estão com seus documentos nas mãos do governo em trânsito, Senhor, em nome de Jesus, coloca-os de volta ali, Senhor, para que em tempo eles possam vir ao Brasil, estar de volta com suas famílias em segurança. Oramos pelas viagens missionárias que faremos esse ano, por essa que estarei fazendo a Índia. Abençoa esse tempo que nós, os pastores do Brasil, estaremos ali visitando os Dalit, Senhor.
Ó Pai, destrói as barreiras e as cadeias espirituais que existem naquela nação. E leva o teu evangelho vivo, puro, integral, salvando e transformando integralmente cada uma daquelas crianças, mulheres e homens que habitam naquela terra. Abençoa a tua igreja, Senhor. Abençoa o nosso pastor que descansa nesses dias, suas merecidas férias, junto com a pastora Andréia, suas filhas. Que ele possa voltar renovado, Senhor, cheio de vida, cheio de esperança, cheio de planos e sonhos para um 2015 abundante de vida na vida desta igreja que produz tanta vida por onde passa. Abençoa o teu povo nessa manhã, que te celebra, que te adora, que te bendiz o nome, porque o teu nome é poderoso, o teu nome é lindo, Jesus. É o nome que nós amamos, é o nome que nós servimos, é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Rei das nações, o Senhor dos povos, o Senhor da vida, a quem celebramos nesta manhã. Bendito seja Jesus, aleluia, amém e amém, glória a Deus. Passa lá no final do culto, querido, e ajude a gente nesse projeto da missão. Paz. Quem vai refletir na palavra nessa manhã é o pastor Nami. Nami é alguém que chegou, já faz parte da nossa equipe pastoral. Vai apresentar a família daqui a pouco, tá, Nami? Ele foi já apresentado pelo Neil quando recebido como membro, mas Nami já tem contribuído bastante aí por onde passa, tem despertado o carinho daqueles que vão se encontrando com ele no caminho. Nami tem muito ainda a fazer, com certeza, nesse lugar. Ele com certeza veio para somar no ministério dessa igreja. Nami vai estar refletindo com a gente hoje. Que Deus possa te abençoar muitíssimo, que tu seja a boca de Deus nesse momento, tá? É necessário que ele cresça através daquilo que vai trazer e que tu possa diminuir cada vez mais. Tá bom, querido? Deus abençoe e fique à vontade. Graça e paz a todos. É um motivo de grande alegria estarmos juntos nesta manhã, adorando e celebrando o nome do Senhor. E conforme o pastor Denilson disse, trazendo a reflexão desta manhã, que seja o Senhor a falar somente. Eu tenho um amigo meu que ele costuma dizer o seguinte: a melhor mensagem é aquela que a gente sai de cena. Então que de fato eu possa sair de cena nesta manhã e que o Senhor ministre ao seu coração como ministrou até agora. E eu tenho certeza que vai continuar falando. Amém? Abra suas Bíblias em Juízes, capítulo de número 11. Juízes, capítulo de número 11. Amém? Podemos ler? Você deixa aberto aí que nós vamos estar andando um pouquinho sobre este capítulo. Eu queria ler contigo os primeiros 3 versículos que dizem assim: Jefté, gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta e seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos, que quando já estavam grandes, expulsaram Jefté dizendo: você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Feche seus olhos, vamos orar mais uma vez. Deus soberano, nós queremos te render graças, Senhor. Te render graças por tudo que fizemos, por tudo que fazemos, por tudo que somos. Mas acima de tudo, te render graças por tudo aquilo que o Senhor faz sobre nós. Deus, continue a ministrar ao nosso coração nesta manhã. Nós queremos, nesta manhã, Senhor, nos entregar a Ti e pedir que o Senhor cuide de cada coração que entrou aqui, ó Deus,
talvez sem esperança de vida, talvez com o coração machucado, Senhor, e principalmente aqueles que têm carregado a culpa da dor. Ó Deus, ministre uma palavra sobre esses corações nesta manhã. Tenha misericórdia de nós, em nome de Jesus. Amém. Amados, eu queria falar um pouquinho contigo sobre a vida de Jefté. Esse texto é um texto que mexe muito comigo, é um texto que eu tenho um carinho especial, posso dizer assim, é um texto que é uma referência para mim, porque Jefté, ele foi um guerreiro. Jefté era um guerreiro, e a história de Jefté é uma história que, apesar de ser no Antigo Testamento, ela é uma história muito viva nos nossos dias para algumas pessoas. Jefté, ele era filho de uma prostituta, e o seu nome em hebraico significa abridor. Era o homem que abria os caminhos. E Jefté, na verdade, ele era sempre conhecido por sua valentia. Era um soldado que era de respeito. E chega um dado momento da sua vida que acontece algo interessante, que quando seus irmãos cresceram, Jefté, na verdade, ele era filho de uma prostituta. E ele não era filho da mulher de fato de Gileade. Era uma concubina. E ali os seus irmãos, quando cresceram, a primeira coisa que eles fazem, pensando no dinheiro, obviamente, pensando nas terras, pensando na herança dos seus pais: olha, Jefté, você é nosso irmão, você está aqui com a gente, mas tem uma questão. Você não é filho da nossa mãe. Então nós não vamos te dar herança de nada. Então, meu grande amigo, faz o seguinte: some daqui, porque aqui você não vai ficar. E Jefté, na verdade, foge. Foge e vai para Tobi. E aí a gente vê no versículo 3 que Jefté se une a um grupo de vadios. O que seriam esses vadios? O grupo de vadios, na verdade, eram homens que eram guerreiros e eles faziam justiça com as próprias mãos. Então, eram soldados que, vamos dizer assim, não tinha nada a perder na vida. Então, esses camaradas, quando sabiam que tinham um inimigo em um lugar, alguém que era uma ameaça para eles, eles decretavam aquilo que era para ser feito. Não, vamos lá, vamos combater e vamos vencer. E os caras eram brabos mesmo, de fato. E aí, Jefté, quando chega, esses caras se juntam a ele, e ele vira o líder desses homens. Então, para analisar. Um homem que foi expulso, porque a sua mãe era uma prostituta, e não era filha, ele não era irmão por parte da mãe dos seus irmãos, era o único filho. Então esse camarada sai expulso de sua casa, automaticamente, com uma mágoa muito grande no seu coração, alguém que estava sofrendo demais, e aí se junta a um bando que também não tinha nada a perder. E aí esse cara vira o líder. Então você imagina que nível era esse exército. Era o seguinte: matar ou morrer. Só que quando chega uma determinada parte da história, os filisteus do lado oeste do Jordão e os amonitas do oriente começam a oprimir Israel. Começam a perseguir Israel muito mais do que se perseguia. E aí, principalmente os amonitas, começam e falam o seguinte: meu irmão, nós vamos acabar agora com Israel, porque o que começa a entrar em questão eram as terras do passado, de quando o povo saiu do Egito. E aí, Israel, quando chega em Judá, vem caminhando e vem guerreando e vem conquistando. Então começa a se voltar uma história que já não existia mais. E aí os amonitas começam a perseguir o povo de Israel e começa a ameaça. E os caras começam a pensar no seguinte: e agora? Os amonitas são mais preparados, têm mais armamento, são guerreiros também que Israel não vai conseguir combater. Só tem uma solução: vamos chamar Jefté de volta. E aí os anciãos vão em Tobi e visitam Jefté. Olha, Jefté, nós temos um problema sério a resolver. É preciso que você volte para Israel correndo, Jefté, porque, desculpa a expressão, o bagulho.
e vai todo mundo morrer. E aí os amonitas como? Vou me invadir. Israel desesperado, chama Jefité. Jefité faz o seguinte, eu vou voltar, mas tem uma questão, meu irmão. Eu não prestava. Eu não tenho direito a nada. Eu sou filho de prostituta. Meus irmãos me expulsaram, ninguém me acolheu naquele lugar. E agora vocês querem que eu volte? Peraí. Vamos colocar os pingos nos i? Eu volto com uma condição. Só se eu for líder sobre todos vocês. Aí vocês imaginam a crise dos caras. O cara é expulso, o cara não presta e depois depende do cara. Aí quando o cara volta é aquela questão, né? Agora, quem está no negócio mandando por cima da carne seca sou eu. Eu não prestava e agora vocês dependem de mim. Então agora vai ter que dançar conforme a música. E a música é da seguinte forma. Só volto se eu for líder sobre vocês. Presta atenção no versículo 5, 6 e 7. Os líderes de Gileade foram buscar Jefité em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos fazer o quê? Combater os amonitas. Versículo 7. Disse-lhe Jefité, vocês não me odiavam e não me expulsaram da casa de meu pai? Por que me procuram agora quando estão em dificuldade? Olha que interessante. Eles não vão lá convidar os vadios para que os vadios venham junto com Jefité guerrear. Eles vão na confiança de um homem sequer. Olha, Jefité, se você voltar para Israel e você combater com a gente, é possível que a gente ganhe. Só que aí Jefité, quando volta no meio do caminho, ele faz algo muito interessante. Jefité volta, e aí no caminho, ele pega e faz o seguinte, faz um voto a Deus. Jefité faz um voto a Deus e ele diz para o Senhor o seguinte, olha Senhor, primeiro ele faz o juramento com os anciãos diante do Senhor, e eles repetem esse juramento, de que ele seria o líder. E ele pega e fala o seguinte, olha Senhor, se eu voltar e eu conquistar essa guerra, e Israel se sair vencedor e eu for o vencedor dessa guerra, a primeira pessoa que sair da minha casa, eu vou oferecer em sacrifício ao Senhor. E Jefité parte para a guerra, vamos embora. Quando chega na cidade, Jefité começa a negociar essa guerra. Olha, ele pega um mensageiro e manda aos amonitas, ao rei dos amonitas, ao líder. Olha, não é por aí, vamos tentar negociar, você está querendo uma terra que na verdade nunca foi de vocês. E aí o líder manda a mensagem de volta, não, essa terra era nossa. Aí ele manda de volta, não, quando nós passamos pelo outro lado do Jordão, passamos por outras cidades, nós não invadimos essa cidade, essa terra é nossa. Essa terra pertence a Israel. E aí, os amonitas, que eram chapa quente, não, pode voltar daí mesmo. Jefté manda pela terceira vez. Os caras não dão a mínima. Quando eles não dão a mínima, meu irmão, aí o que acontece? Agora é guerra. Só que Jefté, sabiamente, sabendo o grupo que ele tinha nas mãos, sabendo os soldados que acompanhavam ele, que eram aqueles vadios, que os caras eram brabo mesmo, Jefté, quando vai para a guerra, ele leva os soldados dele junto. Ele fala o seguinte, não, agora a guerra é com a gente, então vamos embora. E Jefté parte para a guerra com os amonitas, vence os amonitas, e aí é aquela festa. Só que Jefté volta para casa. Feliz da vida, imagino eu, todo mundo cantando, todo mundo pulando, todo mundo salmodiando, e a festa rolando, Israel venceu, os amonitas agora não são mais um perigo, e aí quando Jefté volta, que ele chega em casa, acredito eu, comemorando, quem sai para se encontrar com ele? Sua filha. E aí é que é o X da questão. Sua filha sai, se encontra com ele, e aí o versículo 34 e 35 vai nos dizer assim. Quando Jefté chegou à sua casa em Mispa,
sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de quê? Dançando ao som de tamborins. E ela era a única. Ele não tinha outro filho ou filha. Preste atenção que o texto ele é bem cuidadoso em tratar disso. Ele não tinha nem outro filho e nem outra filha. Quando a viu, rasgou as suas vestes e gritou: minha, estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Preste bem atenção. Ele volta, e quando ele volta, a sua filha sabia a sua alegria. Porque ao voltar, meu pai venceu a guerra. Israel venceu a guerra. E essa menina sai como? Com tamborins. Imagina a alegria dessa criança. Quem aqui fica algum tempo fora de casa sabe do que eu estou falando. Tem gente que trabalha embarcado, quando volta, imagina a alegria dos filhos. Principalmente quando é filho único. E sai festejando, e sai tocando tamborim, dançando e gritando. Só que aí vem a parte dolorosa da história. A história de Jefté se torna um grande problema para a sua vida. A vitória de Jefté se torna a maior angústia que ele poderia enfrentar. A vitória de Jefté, ela se tornou um problema bem maior do que todos os amonitas juntos. Porque a sua vitória decretou para aquele momento a despedida da sua filha. E aí nós vamos andando um pouco mais no texto. A sua filha, ela só fala o seguinte: pai, se o Senhor fez o voto, cumpra-o. Se eu sou o sacrifício, pode fazer, pai. Só permita-me uma coisa. Permita-me que eu vá para o monte chorar a minha virgindade. Porque naquele período, uma mulher que morria sem dar filhos, sem ter filhos, isso era considerado uma desgraça em Israel. Essa mulher não produziu filhos, essa mulher não teve filhos, não deixou ninguém. E isso, na verdade, é algo abominável no povo judeu. Pelo menos naquele período. E ela vai para o monte com suas amigas e começa a chorar a sua virgindade. 2 meses depois ela volta. E quando ela volta, o sacrifício foi feito. Eu queria só abrir uma aspas. Imagina você a angústia desse pai. Eu tenho que cumprir o meu voto. Eu acho que se ele tivesse pego aquela menina, colocado lá e tivesse feito o sacrifício, eu não sei se poderia mudar alguma coisa no sofrimento. Mas imagina a angústia de você esperar a sua filha voltar para sacrificar. Irmãos, graças a Deus que isso não é uma realidade no nosso meio. Mas aí quando não tinha mais problema nenhum para acontecer, Jefté continua vivendo a vida, sacrifica sua filha, fica em sua casa, e Israel começa a ter um novo governo, começa a ter uma nova liderança. Quando não tinha mais nada para acontecer, os efraimitas, que eram um povo parceiro de Israel, vão a Jefté e reclamam com ele: cara, como é que pode? Israel está sofrendo por todo esse tempo. Acredita-se historicamente que esse período de opressão dos amonitas e dos filisteus duraram aproximadamente 19 anos. Os efraimitas falam o seguinte: você foi para a guerra e você não nos levou? Como é que pode isso? E aí você vê, quem era para apoiar e se alegrar, se levanta contra. Olha que problema. Analisa-se o seguinte, meu amado. Nem todos aqueles que te chamam de amigo se alegrará no dia da tua vitória. Pode se preparar, porque você pode sofrer decepções. Continuando. Os efraimitas eram muitos. E aí o cara já com o coração arrebentado, angustiado, por ter sacrificado a sua filha única, levanta-se uma outra guerra com os próprios amigos.
E aí ele fala o seguinte: como é que nós vamos fazer para vencer esses caras agora, que eles são muitos? Vamos montar a seguinte estratégia. Vamos fechar as fronteiras. A gente fecha as fronteiras e nós vamos escorar esses caras. E eles vão ter que falar o seguinte: passou na fronteira, fala a palavra Shibolete. Só que tinha a questão da pronúncia. E os caras não conseguiam falar, os efraimitas. Então, parou na fronteira, tu é o quê? Ah, fala a palavra Shibolete. Sibolete. Ah, meu irmão, falou Sibolete, não pronunciou Shibolete, é faca na caveira. Mata. E essa guerra foram 42 mil pessoas mortas. E aí você fala para mim: mas pastor, o que você está querendo dizer com tudo isso? Eu vou lhe explicar, nos dias de hoje, o quanto isso se identifica com a minha vida e com a sua vida. Eu queria conversar contigo nesta manhã sobre decisões precipitadas, consequências eternas. Existem decisões que eu e você tomamos, meu amado, na vida, que por falta de pensarmos, por falta de analisarmos, por falta de colocarmos talvez o nosso joelho no chão, por falta de aquietarmos a nossa alma, nós sofremos consequências que duram para o resto da nossa vida. Assim foi com Jefté. E a primeira questão que eu queria trabalhar contigo nessa manhã é sobre o que nós podemos aprender com isso. Primeira questão: agir sem pensar nas consequências podem trazer perdas irreparáveis para a nossa vida. Agir sem pensar, meu amado, pode trazer perdas que você não faz ideia. Amados, para Jefté, naquele momento, o que importava era o quê? A vitória. O que importava era reunir o povo e invadir os amonitas e matar todo mundo e está resolvido o problema. Jefté, naquele momento, só pensou em estar de fato como o todo-poderoso da história. Nós não vemos em nenhum momento Jefté falar assim: olha, espere por alguns dias, espere por alguns minutos, espere por algumas horas, porque eu vou pensar, eu vou falar com Deus, eu vou ver o que Deus vai me responder. Não. Jefté, quando eles falam: ah, eu não prestava, eu não era ninguém, e agora vocês me querem. Não, então peraí. Resumo da história, meu amigo. Só vou se for ser líder sobre vocês. E aí os caras já aceitaram. E ele foi e venceu a guerra, como nós acabamos de falar. Porém, acredito eu, na minha mente, de que pelo simples fato de Jefté não ter parado para sequer ouvir o que Deus tinha para ele, essa vitória, que foi a sua maior desgraça, ele sofreu a maior perda da sua vida. Resumo da história: a maior vitória e a maior perda. Se colocar na balança para esse homem, com certeza essa vitória não valeu de nada. O que valeu foi a perda, porque durou a sua vida inteira ter que sacrificar a sua filha. Amados, nós nos encontramos nos dias de hoje, olhando para pessoas que não estão preocupadas com nada. Pessoas que o que importam para ela é a vingança. Olha, você fez isso comigo, eu não prestava, então agora vai ser do meu jeito. Você não conhece ninguém assim. Agora tu vai comer na minha mão, agora tu vai passar o pão que o diabo amassou comigo. Você já viu gente assim? Muda alguma coisa? Ah, você me perseguiu, você falou de mim, você me caluniou, eu não prestava, então agora tu vai sofrer na minha mão, agora do meu jeito. E pessoas, na verdade, que não pensam em nada e maltratam as outras e sacrificam as outras simplesmente pelo nome do poder. Pessoas que puxam o tapete da outra, líderes, querem ser chefes, querem se tornar o bambambam da empresa, o bambambam da casa e puxam o tapete da outra. Amados, nas nossas vidas nós precisamos de fato olhar sobre aquilo que nós queremos colher. Nós precisamos de fato olhar sobre o planejamento que queremos da nossa vida. Nós precisamos de algum momento parar e olhar para dentro de si e falar o seguinte: o que eu quero para a minha vida? É simplesmente a vitória ou eu quero simplesmente
conquistar a vitória, mas ter pessoas ao meu lado, ter pessoas para comemorar comigo, ter pessoas que se alegram comigo. Isso me faz lembrar a minha adolescência, a minha infância, posso dizer assim. Eu vivi numa casa muito complicada. Isso é um assunto para uma outra hora, mas só para vocês poderem entender um pouquinho. E aí os meus 3 irmãos, todos 3 deram para a banda podre. E eu tinha apenas 8 anos de idade. E era um inferno. E quando eu olhei toda aquela circunstância, quando eu olhei toda aquela situação, meu pai não admitia que eu fosse para a igreja de forma alguma. Porque meu pai era de mesa branca e minha mãe do candomblé. E os 3 irmãos bandidos. Tá bom para você? Quando eu olhava aquilo tudo, eu pensava no seguinte: caramba, o que vai ser da minha vida? E mesmo com 8 anos de idade, eu olhei aquilo tudo e falei assim: não, isso eu não quero para a minha vida. Eu não quero essas consequências para a minha vida. Eu não quero viver nessa escravidão. Botei uma Bíblia embaixo do braço, fui, estou aqui para a glória de Deus até o dia de hoje, porque o Senhor é fiel conosco. Se Deus tem um plano na tua vida, meu amado, saiba que vai se cumprir, em nome de Jesus. É preciso você olhar para dentro de você e falar o seguinte: o que eu quero? Simplesmente me alegrar com a vitória? Ou eu quero o que vem depois da vitória? Que as pessoas se alegram com a festa que Deus faz presente. Segunda questão: as decisões precipitadas e consequências eternas. Nós precisamos entender que vencer a guerra nem sempre é chegar ao topo. Nós já cansamos de ouvir isso do pastor Neil aqui. Pior coisa que pode existir é alguém vencer e quando chega lá, não tem ninguém para comemorar com ele. O camarada vence a guerra. E naquele momento, tudo que se importava para ele era vencer a guerra. Nada mais. Você já viu uma pessoa quando fica cega por algo? Olha, eu quero isso aqui. Eu quero isso aqui. Eu sonho com isso aqui. Eu quero isso aqui. Amados, eu acho que nós precisamos de alguns momentos da vida ser assim mesmo. Nós temos que ter foco. Mas cuidado para o seu foco não ser o foco de Deus. Analise se o seu olhar tem sido o olhar de Deus. Se o seu sonho tem sido o sonho de Deus. Eu não estou pregando aqui para você começar a orar hoje e ficar parado esperando Deus se derramar, aparecer uma sarça ardente, o mar se abrir. Não estou dizendo nada disso para você. Ora e haja. Mas o que eu estou dizendo para você é o seguinte: perceba se é a vontade de Deus. Para Jefté, ele se importava em vencer. E ele venceu. Só que eu lhe faço uma pergunta. Do que adianta a vitória desse homem se o que ele tinha de mais precioso não estava ao lado dele para comemorar? Amados, quantas vezes no caminho, em nome da vitória, eu e você atropelamos processos? Quantas vezes no caminho, em nome da vitória, eu e você machucamos pessoas? Quantas vezes no caminho, eu e você, por querermos chegar lá, não nos importamos com quem está aqui nesse momento? Quantas vezes no caminho, eu e você, sonhamos com algo? Olha, eu queria muito ter essa mesa na minha casa, e quando você compra a mesa, você vê que não era isso que você queria. Quantas vezes nós nos perdemos porque aqueles que mais nos amam, aqueles que mais nos apoiam, são as pessoas que nós mais machucamos. Quantas vezes no caminho nós nos desconstruímos a ponto de pensar somente no sucesso, de chegar ao topo, de chegar lá em cima, de conquistar a guerra, e as pessoas que de fato nos amam não têm um pingo de alegria com a nossa alegria, porque o que importou para a gente foi o sucesso e não o processo para chegarmos até lá. Talvez Deus tenha trago pessoas aqui nesta manhã, não pelo simples fato de ter sido a vítima da história, mas talvez pelo fato de ter sido o Jefté da história. Eu queria dizer para você, meu amado, é preciso que você faça uma análise de você mesmo.
que você olhe para você e fale o seguinte: olha, o que é que eu tenho plantado no caminho? Como o pastor Denilson pregou aqui quarta-feira, eu vou colher a proporção daquilo que eu planto hoje. Quantas pessoas muitas vezes nós machucamos pelo nosso temperamento, machucamos porque o que vale é o dinheiro, machucamos porque o que vale é a empresa, e digo mais, machucamos muitas vezes porque o que vale é o ministério e a igreja, quando não. É preciso, amado, nós olharmos para dentro de nós e falarmos o seguinte: cara, quando eu chegar lá, quem vai estar aqui? Em nome de Jesus. O seu bem maior é a sua família, meu amado. Dentro do seu planejamento de sonho, dentro daquilo que você deseja para a sua vida, envolva a sua família. Para que quando você chegue lá, aqueles que te amam de fato te ajudem a levantar o troféu. Amém? Terceira questão. Deus trabalha do Kairos para o Cronos, e não ao contrário. Na mitologia cristã, na fé cristã, a gente vê que o Kairos ele é o tempo de Deus. E o Cronos ele é denominado o tempo do homem. Quando nós olhamos para o texto de Jefité, você não vê em momento algum Jefité falar o seguinte: Senhor, o que o Senhor quer que eu lhe ofereça? Você pode estar perguntando assim: mas cara, o cara teve que sacrificar sua filha. Segundo rege a história, naquele momento, ele poderia trocar o sacrifício. Só que diz a história de que os sábios de Israel, todos eles ficaram mudos. Ninguém falava. Jefité chegava para saber, porque esses homens precisavam instruí-lo, o que é que ele poderia substituir, talvez com dinheiro, talvez com bois, e por aí fosse. Todos que ele procurava estavam mudos, e não teve jeito. Foi 12 meses de tormento. Ele não olha para dentro dele e fala assim: poxa, Senhor, eu vou para essa guerra. Mas se eu ganhar, eu vou lhe oferecer a alguém para que seja de fato servo do Senhor. Porque ele, como líder, poderia fazer isso. Ele poderia oferecer sacrifício de animais. Ele poderia oferecer algum sacrifício religioso. Mas o sangue de guerra, o sangue dele que era um sangue temperamental, era um sangue de faca mesmo, e sangue para tudo quanto era lado. A sua mente, que era uma mente de combater, de guerrear, ele fala o seguinte: olha, o primeiro que aparecer, eu vou sacrificar. Analisa comigo. Por que ele não pensou na sua filha, que ela poderia sair naquele momento? Sabe por causa de quê, meus amados? Porque eu e você, quando desejamos algo, a gente quer que Deus trabalhe da seguinte forma: de baixo para cima, do nosso tempo para o tempo de Deus. E eu quero dizer algo para você em nome de Jesus: Deus não vai se comover porque você está estabelecendo um tempo para Ele. Deus tem o tempo dele sobre o seu tempo, e o que nós somos é servos, e servo faz aquilo que o seu Senhor deseja. Não determine tempo para Deus. O que nós vemos nos dias de hoje, o que é? Pessoas que eu vou 7 quarta-feiras, porque na 7ª quarta-feira vai acontecer. Antigamente que eu digo, alguns poucos anos atrás, você vinha para receber o copo de água. Agora está sendo ao contrário já. Você vai e tem que levar o copo de água. Meu irmão, a chapa está quente. Isso é Rio de Janeiro. Tu não vai receber mais água nenhuma. Venha receber a oração, mas traga um copinho de água. Porque você vai receber a unção de tal. Você vai receber a bênção de tal. Não estou aqui questionando outras igrejas, isso é problema deles, isso é problema de cada um. O que eu quero dizer para você, em nome de Jesus, o que nós não podemos trazer para a nossa vida são alguns costumes e acharmos que porque estamos cumprindo a meta como se fosse uma empresa,
Deus vai abrir os céus e vai derramar sobre nós. Se eu for tantos cultos, Deus vai fazer. Se eu jejuar 30 dias, Deus vai fazer. Se eu dizimar, isso que é o mais absurdo de tudo, que a gente às vezes tenta comprar Deus no nosso tempo, porque a gente pensa assim, olha, se eu dizimar todo mês certinho, no final do ano, Deus vai me dar isso aqui. Esses dias eu recebi o absurdo de estar conversando com uma pessoa e ela falou assim para mim, pastor, o meu comércio está andando porque eu tenho sido dizimista fiel. Eu falei, para com isso. Você ainda não entendeu o que é evangelho. Porque não é o valor que você coloca no gasofilaço que vai fazer com que Deus abra portas para você. E aí, amados, muitas vezes eu e você acabamos determinando esse tempo, acabamos promovendo esse tempo e achando o seguinte, olha, Senhor, é dentro do meu tempo, é dentro do meu cronos, esquece o teu kairós, esquece tudo isso, porque é ali que eu quero que o Senhor trabalhe. E aí, meu amado, eu digo para você em nome de Jesus, não adianta copo d'água, não adianta lenço, não adianta você subir o monte, não adianta subir escada de joelho, não adianta você querer ofertar 90% ao invés de 10%, nada disso. Aquilo que Deus tem para a tua vida se cumpre à medida da misericórdia dele sobre corações quebrantados. Ponto final. É isso. Se Deus tem sonho para você, meu amado, se Deus tem um planejamento para você, não coloque Deus contra a parede, achando que Deus é um robô, que na hora que você quer, olha, funciona, olha, trabalhe, olha, haja, agora eu quero assim, muda para cá. Não, cara. Em nome de Jesus, o que Deus tem procurado nos dias de hoje são servos da orelha furada, escravo mesmo, irmão. Pessoas que se colocam, que se jogam no chão e que falam o seguinte, Senhor, a despeito do tempo, eu não estou entendendo nada, está tudo doido para o meu lado, mas no teu tempo vai se cumprir em nome de Jesus para a honra e glória dele. É para a honra dele, amado. E a quarta e a última questão que eu queria trabalhar com você nesta manhã. Em nome de Jesus. Nós precisamos cultivar dependência e não imediatismo. Precisamos cultivar dependência e não imediatismo. Amados, pelo que tudo indica, a guerra foi bem rapidinha, não demorou muito não. Jefté foi lá e... Desculpa aí os militares de plantão. Jefté foi lá e estabeleceu a UPP. Foi lá e agora é tudo nosso. Planejamento feito, missão dada, missão cumprida. Só que abre-se uma discussão. Do que adianta a vitória chegar na minha vida e na sua vida, da noite para o dia, e ela foi embora pelo ralo ao chegarmos em casa? Esse é o X da questão. Do que adianta a gente se vingar, a gente sonhar, até mesmo conquistar, quando a gente vê tudo isso indo embora, saindo pelas nossas mãos como a água? Você não consegue segurar a água na sua mão, você segura, ela vaza. Amados, pelo fato de nós não cultivarmos a dependência de Deus, muitos têm sofrido em nome de Deus. Preste bem atenção que isso é muito sério. Pelo fato de não cultivarmos a dependência de Deus, muitos têm sofrido em nome de Deus. Ontem eu estava na casa do Alexandre, um grande amigo, nós estávamos falando sobre isso. Em nome de Deus, pessoas matam. Em nome de Deus, pessoas fazem coisas absurdas. Não estou simplesmente falando do Deus cristão, tá? Volta.
Em nome da fé nós fazemos loucura. Em nome da fé, eu e você colocamos a mão até mesmo onde não alcançamos. Pastor, mas o que você está falando então que eu não tenho que ter fé? Não, não é isso. Eu estou falando para você o que o Marcos acabou de ministrar aqui. É você ter fé, mas você saber que a cada manhã é a misericórdia do Senhor sobre a tua vida. Porque os sonhos de Deus se cumprirão. É você ter uma fé racional. Não é você, em nome da emoção, fazer algo de que não está alinhavado com aquilo que Deus quer para a sua vida. E aí, amados, nós sonhamos algo e quando chegamos lá, somos frustrados. Investimos, mas quando conquistamos, não tem ninguém ao nosso lado. Trabalhamos feito louco. E o que sobra para mim e para você é o cansaço. Mas eu queria... Já estou terminando minha palavra. Eu queria dizer algo para você. Vamos lá, Kleber, vamos adorar o Senhor. Eu queria dizer algo para você. Eu tenho um autor que eu gosto muito, que é o Brennan Manning. E ele escreve um livro, o livro é tremendo, mas eu queria dizer para você o título desse livro. O título desse livro nos diz o seguinte: Deus o ama do jeito que você é, não do jeito que deveria ser, porque você nunca será do jeito que deveria ser. Deus o ama do jeito que você é, não do jeito que deveria ser, porque você nunca será do jeito que deveria ser. Eu imagino que esse amor de Deus, ele é algo indescritível, de fato. Quando eu olho esse amor de Deus, me faz lembrar Estênio Márcios, quando ele fala de uma música do Tapeceiro, que ele diz o seguinte: olha, a gente olha o tapete, a gente não consegue decifrar nada. O que a gente vê é o quê? É um monte de linhas. É um monte de cores para um lado, cores para o outro, a gente não entende nada. E quando chega no final, o que é que a gente vê? A obra de arte do tapeceiro. Eu quero dizer para você nesta manhã, meu amado, que talvez tenha entrado aqui com o seu coração com um grande sentimento de culpa, porque hoje grande parte do corpo de Cristo carrega isso. Culpa. Culpa porque não aconteceu, culpa porque perdeu, culpa porque aquilo que ele sonhou não chegou. E aí a gente olha hoje para o meio evangélico e a gente pensa o seguinte: olha, cara, se não aconteceu contigo é porque você é culpado. Se não aconteceu contigo é porque você não teve fé. Se não aconteceu contigo é porque o problema está em você. É isso que as pessoas jogam hoje. Porque, como não aconteceu com o Tiãozinho, se aconteceu com o Joãozinho. Como não aconteceu com a Maria, se aconteceu com a Ângela. E assim vai. Culpa, carga pesada. E aí, nós sabemos que a solução disso tudo é Jesus de Nazaré. E a gente olha, como diz Gerson Borges, que a glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir e é multiplicar. Eu queria, em nome de Jesus, que você nesta manhã pudesse receber dessa glória sobre a tua vida. Eu e você somos o tapete na mão do tapeceiro. Eu acredito que Jefté podia ter desfrutado muito mais daqueles 6 anos que ele teve de governo. Mas em nome de Jesus, meu amado, talvez tenham pessoas aqui com 20 anos na história ainda carregando culpa. Por que eu fiz isso? E não consegue se libertar. Serve a Deus, ama a Deus, trabalha na casa do Senhor, mas dentro de si está um vazio na alma, como foi com Jefté. Chegou lá,
queria chegar lá, queria conquistar, mas só ele sabia o que estava dentro do seu coração. Só você sabe o que está na sua alma e no seu coração. E é sobre isso que eu encerro minha palavra. Ana chorava porque não tinha um filho. Ana clamava porque não tinha um filho. Todos nós sabemos disso. Só que existe algo nesse texto que eu não gosto de citar outro texto quando eu estou pregando, mas veio à mente e eu vou falar para você. Existe algo nesse texto que é tremendo, que diz que o que mudou toda a história não foi simplesmente a oração, mas foi um coração que se rasgou diante de Deus, botou a boca no pó e chorou de fato. Amados, só tem uma coisa que Deus não resiste e você sabe disso. É um coração quebrantado, um coração de adorador. Se nesta manhã, meu amado, você quer se livrar da sua culpa, você quer se livrar da sua dor, você quer ter uma fé racional que você não precisa de se sacrificar, de trazer teu dinheiro, de chorar, de ter que acordar 3 horas da manhã todo dia, de quando você era católico você ouvia oração das 6 e agora você é evangélico tem que ouvir oração das 6. Não, nada disso. Entenda o evangelho. É graça. E quando eu e você estamos andando, amado, estamos andando, quando eu e você estamos caminhando, como diz o pastor Ed René, eu imagino a graça de Deus correndo e se jogando sobre nós. Eu imagino a gente sofrendo, murmurando no caminho e a misericórdia de Deus vindo e se jogando sobre nós. E é isso que eu desejo para você nesta manhã. Se você quer isso para a tua vida, meu amado, curve sua cabeça, feche seus olhos. Vamos adorar o Senhor. Vamos adorar o Senhor nesses poucos minutos que faltam. Faça essa oração a Deus. Fala, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Meu coração está aqui, Pai. E eu quero entregar a Ti nesta manhã. E pedir que o Senhor faça um novo sobre nós. Faça um novo sobre a minha história, sobre a minha vida. Eis-me aqui, Senhor. Coração quebrantado para ouvir e bendizer as boas novas que o Senhor tem para nós. Adore ao Senhor, meu amado, e diga a Ele. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem, quando dizes sim, quando dizes não, se ouça a tua voz, ou não, Quando em silêncio, quando em silêncio está. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. Ele não desiste de você. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Serás sempre Deus e sempre me amarás, não desampararás, nem desistirás. E ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor que estás me ensinando que sempre és Deus. Talvez você não está entendendo nada que está acontecendo com a tua vida. Eu não conheço a tua história. Não sei como está o seu coração. Mas você sabe. Eu quero dizer para você em nome de Jesus, meu amado. Em nome de Jesus. As misericórdias do Senhor se renovam sobre a sua vida nesta manhã. Deus não resiste a corações quebrantados. E nós vamos cantar mais uma vez. Eu queria que você saísse do seu lugar. E eu quero orar por você. Não quero orar para decretar a vitória. Não quero orar porque seus problemas acabaram, não. Mas eu queria orar por você nesta manhã.
orar por você e pedir ao Senhor que Deus renove os sonhos dele sobre a tua vida. Se você quer, meu amado, em nome de Jesus, sai do seu lugar e vem à frente, nós vamos orar ao Senhor. Serás sempre. Quando brilha o sol, ou se a chuva vem, quando estou mal, ou então, se tudo está bem. Quando dizes sim, quando dizes não, sou só tua voz, ou não, também silenciosa. Deus é especialista em pegar cacos e transformar em obra de arte. Talvez você tenha chegado aqui, meu amado, quebrado mesmo. Tudo doido, sem entender nada. Talvez você tenha vindo nesta manhã pra cá, só Deus sabe como está a tua história. Lutando para ficar e lutando para vir. Mas você venceu e você está aqui. Eu quero dizer para você nesta manhã que todos vocês que estão aqui, Deus está colhendo a sua lágrima, meu amado. E eu profetizo bênçãos de Deus sobre a tua vida. Eu profetizo novo de Deus sobre a tua vida. Que a glória de Deus seja derramada sobre a tua casa, meu amado. Que a tua casa seja uma nova casa. Esse é o desejo do teu coração. Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do poder que há em Jesus de Nazaré, na autoridade da cruz que está vazia e o túmulo que está vazio, porque o Senhor ressuscitou, nós acreditamos que o Senhor está escrevendo nova história nesta manhã sobre a vida dos teus filhos, Pai. Nós não viemos aqui à toa, viemos aqui e te adoramos. Nós te rendemos graças, nós bendizemos o teu nome. E o Senhor falou conosco poderosamente. Pai, em nome de Jesus, o sol nasceu para todos, para os justos e para os injustos. A chuva cai sobre todos. Problemas vêm sobre todos, aqueles que te servem e aqueles que não te servem. A angústia vem sobre todos. Sobre aqueles que louvam e aqueles que estão no candomblé, todos. Ninguém está livre disso. Mas uma coisa nós podemos dizer, Senhor. Nós podemos dizer: encontramos descanso sobre a sombra do Onipotente.
E isso é só para quem está na tua presença. Por isso que o Senhor sempre serás Deus sobre nós. Por isso que o Senhor sempre nos amará. Por isso que a cruz está vazia, Deus. Porque o Senhor nos amou primeiro. E Deus, a tua palavra não mente, Senhor. Ela e a nós. Que ainda que a mãe se esqueça de um filho, o Senhor não se esquecerá de nós, Senhor. Ó Deus, muitas vezes não entendemos nada. Muitas vezes não entendemos a dor. Muitas vezes não entendemos a angústia. Mas uma coisa nós entendemos, Senhor, que o Senhor está no controle de tudo. Doa o que doer, aconteça o que acontecer, nós queremos glorificar o Teu nome, exaltar o Teu nome, nome esse que é sobre todo nome e que nos faz filhos Teus, escravos da orelha furada, servos, porém mais do que vencedores em nome de Cristo Jesus. Porque eternamente, para sempre, para todo sempre, Tu serás sempre Deus sobre nós. Assim nós te oramos, te glorificamos, te louvamos e colocamos a nossa boca no pó, Senhor, porque ainda há esperança para o Teu povo. Em nome de Jesus, nós te aplaudimos e bendizemos o Teu nome. Deus abençoe, Deus abençoe. Serás sempre Deus e sempre me amarás. Não desampararás, nem desistirás. Ainda que a dor me diga que não, sei que é por amor. Estás me ensinando que sempre és Deus. Fique de pé no seu lugar, a gente vai se despedir agora. Eu queria que você fosse irmão de Deus agora. Você vai abraçar esse irmão aí. Você vai desejar a graça de Deus sobre ele, a bênção. Nós vamos nos abençoar mutuamente. Chega aqui, Fábio. Diga assim para ele: meu querido irmão, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. A paz que excede a todo entendimento. Uma tarde de paz para você. Em nome de Jesus. Até as 8 horas, se Deus nos permitir. Vão em paz.